Gente, hoje eu tenho uma grande satisfação de receber o Jean-Marc. O Jean-Marc é o meu professor, é quem me ensina, meu tutor, que me encaminha nos caminhos do intestino. Há muito tempo eu buscava um professor que tivesse essa visão holística em relação ao intestino e que não fosse aquela visão ortodoxa de tratar doenças, mas sim de harmonizar tanto a flora quanto o epitélio, as inflamações, as toxinas, bactérias ruins. Jean-Marc é um médico suíço e formado lá, tem um pouquinho de sotaque gostoso de escutar e vai ser muito interessante esse papo nosso hoje. Ele fez medicina natural, ele fez ortomolecular, o currículo dele é muito extenso, eu não consegui decorar, então eu queria que ele se apresentasse. Jean-Marc, seja bem-vindo no podcast. Vamos lá, quando é que é? Formou quando na Suíça? Eu formei nos anos 70, né, durante a década de 70. Quando eu nasci. Sim, na Suíça. Mas foi uma... Eu reconheço que foi para mim uma fase extremamente difícil, porque eu não concordava com umas coisas estabecidamente. Na época era muito desconfortável de questionar o ensinamento. Eu precisava que a gente volte um pouco na causa da causa, né? Se você tem uma pressão alta e passa um diurético, eu queria saber por que o diurético está acontecendo uma coisa com o meu rim, né? O raciocínio era muito curto. E começou a me irritar. Você fez naturopatia? Você fez naturopatia na Suíça? Ortomolecular? Aqui, o seu currículo inteiro? Sim. Então, terminei meu estudo de medicina. Eu tenho que reconhecer o que dificultou um pouco para mim aqui de ter um reconhecimento como médico, que eu não pratiquei alopatia. Depois dos meus estudos, eu fui fazer outra coisa, né? Até descobri uma escola francesa que estava entrando na Suíça, que tem 40 anos de experiência. A partir daí, minha carreira realmente começou. Eu me formei 4 anos em naturologia, mais 3 anos em homeopatia, fomos muito longe em homeopatia, com o Dr. João Ivan Rick, pesquisador fantástico, que é amigo até hoje. Desenvolvemos um exame biológico de reatividade sérica que orienta a homeopatia de uma maneira espetacular. Eu me formei em biofísica medical, física quântica, lá na Bélgica, com um dos melhores da época, Francine Delvaux, Jean-Marc Danz, que é a mesma inicial que eu, Jean-Marc Danz e Francine Delvaux. Eu abri um consultório na minha cidade e 2 anos depois eu sou fundador de uma escola de medicina natural, e com um grupo de 8 pessoas na Suíça, a gente conseguiu conquistar os políticos para entrar para a medicina, vai dizer, natural, medicina integrativa, funcional, entre no sistema de saúde. Fomos extremamente estratégicos para conseguir isso, mas conseguimos. E aí, assim, atenção, colegas médicos, eu venho insistindo com o Jean-Marc para trazer em Belo Horizonte, para passar para os nossos colegas tudo aquilo que eu aprendi com ele, e estou aprendendo ainda, porque o conhecimento desse homem é infinito, a gente não consegue absorver tudo dele num curso, mas eu insisti com ele, eu estou conseguindo, e vou trazer ele dia 21 de junho, em Belo Horizonte, para um curso de desbiose e de funções intestinais. O curso do Jean-Marc não dá para a gente resumir com poucas palavras. Ele, na verdade, ele pega toda a fisiologia intestinal com uma visão holística e traz esse conhecimento para a gente, entrega esse conhecimento. É uma coisa muito difícil para a gente, quando chega num nível formado de conhecimento médico, ter um colega para nos ensinar algo que realmente vale a pena aprender, algo diferente, que vai fazer
um diferencial na sua clínica e no tratamento dos seus pacientes. Eu tenho tratado meus pacientes há 6 meses usando os conhecimentos e os produtos que o Jean-Marc desenvolveu para tratar o intestino, e os meus resultados têm sido impressionantes. Por isso que eu pedi para o Jean-Marc para abrir essa sessão, o Jean-Marc está em São Paulo, trazê-lo em Belo Horizonte, e aí nós conseguimos essa data, dia 21 de junho. Jean-Marc, resume para a gente assim, quando é que você chegou nas questões dos produtos do FermMed, FermH, os substratos bifidogênicos? Como é que foi essa trajetória que você montou todo esse arcabouço de tratamento diferenciado do intestino? Como é que foi a sua trajetória? Quando é que você olhou para o intestino e falou assim, eu tenho que tratar o intestino de maneira diferenciada sem usar antibiótico? Eu comecei a levar isso muito a sério, chegando aqui no Brasil, sou radicado desde 2000. E comecei rapidamente a constituir uma clientela, né, em Campinas e São Paulo. Bom, o brasileiro não se nutre exatamente como o europeu. Eu tinha uma desbiose muito mais pronunciada, muito mais grave. Eu sabia que se eu não trato a desbiose, meu paciente permanece inflamado, imunodeprimido, intoxicado. Isso foi há 20 anos atrás, né? Foi em 2000 que você começou. Sim, sim. É desnutrido, né? São 4 coisas importantes. Eu sabia que, na verdade, a gente não trabalhava num trato digestivo, que é um ecossistema complexo. Eu reconheci com humildade que os ecossistemas são extremamente complexos e ninguém, inclusive eu, entende quase relativamente nada, né? Mas é bom esse ponto de partida, porque a humildade te faz procurar de uma maneira assim, o que é ganho, né? Para mim, eu não acredito em qualquer coisa, eu preciso de descobrir fatos, de comprová-los, de cruzar com outros fatos. Finalmente, que eu procurava estava atrás de princípios fundamentais da natureza, porque a transformação dos nossos alimentos, ela existe, o mesmo fenômeno é muito parecido na natureza. A transformação da matéria orgânica é uma coisa extremamente interessante. Eu ouso dizer que lá no início, talvez 60% dos estudos que eu encontrei não era da área médica. Isso me orientou. Da área veterinária? Era da bioquímica, da biologia e muitas outras áreas, né? Até da agronomia, tem encontros muito interessantes, né? Bom, a microbiologia do solo, né? Ensina muitas coisas também. Nossa velocidade intestinal são nossas raízes, né? O humus, o bolo nutricional, o bolo fecal, né? E tem muitas analogias, muitas. O Jean-Marc, ele desenvolveu uma metodologia através de um questionário muito bem elaborado, que a gente aplica nos pacientes e a gente consegue começar a desenhar onde iniciou o problema intestinal da pessoa. Então ele divide ali o intestino na parte do estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E ele trouxe uma metodologia para que esse intestino se desenvolva, sem a gente ficar perdido aonde que está o problema. Então, com esse questionário e mais uma análise de gases que a gente aplica através de um aparelho, que o paciente respira nesse aparelho, e esse teste de gases vai mostrar para a gente aonde que o paciente está com problema, através da eliminação desses gases. Essa metodologia toda nos dá
uma aproximação do diagnóstico, e aí o método de tratamento, ele trouxe da Suíça, provavelmente, né, Jean-Marc, foram com seus conhecimentos de lá, o uso de um blend de óleos essenciais com substratos bifidogênicos, completamente inócuos, não dá efeito colateral, de sabor agradável e que traz resultados impressionantes. Eu vou relatar um resultado aqui que eu tive. Eu tenho uma enfermeira que há 1 ano atrás, ela teve uma torção intestinal e ela perdeu um pedaço do intestino ali, íleo terminal, um pouquinho do delgado. E uma região muito importante, que tem uma flora, né, onde a maioria da nossa flora está. Essa menina vem sofrendo com diarreias, gases, dores abdominais, e desde então, tem 1 ano. E eu nem sabia, ela tinha várias evacuações ao dia, foi emagrecendo, e ela é minha enfermeira na clínica. Eu fiz o curso com o Jean-Marc, trouxe os produtos, e aí eu dei para ela um dos produtos, um dos sistemas de tratamento. Em 15 dias, ela melhorou completamente e ela está curada até hoje. Ela fez uso de um frasco, que dá para 2 meses aí. É uma coisa assim impressionante. Esse é um dos casos, eu poderia falar vários outros, mas a minha esposa está usando, tinha uma constipação crônica, hoje não tem mais, e eu tenho vários casos de sucesso. É impressionante. Jean-Marc, eu falei alguma coisa errada, é isso mesmo? Explica com as suas palavras isso que eu falei. Então, está certo. O questionário é 59 perguntas. Parece bastante, mas, na verdade, é o mínimo vital para poder entender a dinâmica patológica atrás do sintoma. É isso que é importante. Sintoma não é doença. Sintoma é consequência, manifestação, um conjunto de desordens. Eu chamo isso de patofenotipo intermediário, né? São dinâmicas patológicas que são responsáveis da produção e cronicidade dos sintomas. Então, quando a gente, em medicina funcional, em medicina alopática, não funciona assim, e não é para funcionar mesmo. Eu não estou criticando, um é melhor que a outra, não. Em medicina funcional, você tem que ter uma cabeça holística. Essa é a maneira de entrar nos pensamentos, na pesquisa mais holística, né, abrangente. Então, 59 vai te mostrar tudo um painel de sintomas que está relacionado a um problema de desbiose. As consequências da desbiose, os responsáveis da desbiose e as consequências são extremamente interessantes. E o questionário ele é estruturado, ele permite localizar o foco principal da desbiose, ele precisa fazer relação em muitos outros, entre desbiose e quadro clínico, de uma maneira super prática, uma folha quadro, simples. Mas esse levantamento, talvez ele te tome 8, 10 minutos do seu tempo de consulta, mas ele te dá uma qualidade na abordagem do paciente que é fantástico, porque o maior segredo em medicina funcional não é o produto. O produto tem que ser bom, ele tem que ser fisiológico, né? Ele tem que ser eficaz, eficiente. Mas o que vai orientar a utilização do produto? A estratégia terapêutica. Então, você tem a estratégia terapêutica, você tem o mecanismo, você consegue elaborar uma estratégia terapêutica coerente, você consegue ter objetivo preciso de cada fase do tratamento, né? E você foca sobre o que resiste, as resistências, os melhores que não são 100%. E aí, assim, você nunca perde o fio da Ariana, o fio da meada. Você sempre sabe onde você está e onde você vai. Isso é muito importante. Então, colegas médicos, dia 21 de junho, são só 20 vagas, porque o nosso auditório é pequeno e o Jean-Marc gosta de dar cursos pequenos para dar atenção. O curso é muito dinâmico, porque durante o curso a gente faz o teste
dos gases intestinais. Então isso demanda tempo e são poucas vagas. Quem quiser aprender esta metodologia do GEMARK, que eu falo para vocês, é uma coisa impressionante, é um divisor de águas no seu consultório. Se qualquer especialidade que você for, você precisa do intestino dos seus pacientes e do seu também, para tratar os seus parentes, você próprio, com as técnicas. Gente, é impressionante os resultados que a gente consegue. E os produtos da Alimentário, eles não trazem risco. Então, assim, o custo-benefício é total, sabe? Você não tem que preocupar com interação medicamentosa, você não tem que preocupar com efeitos colaterais. Você só pode levar o bem para o seu paciente. Então, dia 21 de junho. GEMARK, como é que é? São 2 dias de curso, aí você aborda, explica pra gente como é que é a dinâmica do seu curso. Bom, eu estou apresentando no primeiro dia o conceito. É um conceito científico, né, que está totalmente que cola na pele da fisiopatologia digestiva. Né? Eu não estou saindo dos conhecimentos importantes e fundamentais na área da gastroenterologia, só que, vamos dizer, com outras palavras, é uma gastroenterologia funcional. Né? Uhum. Só que a gente estamos trabalhando no ecossistema digestivo e medicina funcional ele é importante para qualquer tipo de doença, qualquer especialista, até para medicina alopática, se você quiser. Né? Então, eu não estou concorrenciando um gastroenterologista, nada. Eu estou muito feliz que eu estou um gastro bem no curso, né, e descubro coisas que fazem muito sentido para ele, e ele sempre pergunta a mesma coisa, mas de onde que vem tudo isso? Eu sou médico nutrólogo, na hora que você começou a falar, eu falei assim, puxa, era o que eu precisava de saber, são as respostas que eu buscava. Então, o diagnóstico, eu só quero enfatizar uma coisa, né? O breast test é muito interessante, mas no início ele não é indispensável. Então, você começa a ficar craque com a avaliação da disbiose, os 59 perguntas, você vai chamar atenção, você vai ter resultado, você vai ter mais paciente para a microbiota. E se você quer ir mais para frente com a técnica, aí o breast test é interessante. Só que você tem clientela para a microbiota. É só clientela que vai fazer um investimento, que não é nova, mas é investimento, é investimento. E o que está ali demonstrado, o breast test, ele é de 4 gases. Na verdade, são 3 gases e um composto orgânico volátil. É extremamente importante. É o mínimo que você pode fazer. Porque com o acetato do metil, você vai ter um comportamento do estômago. O estômago que não se esvazia, a estase gástrica, a hipotonicidade, né, do estômago. E você tem que procurar por quê? Você tem prisão de ventre, o cólon está cheio, né? Por causa disso, o delgado não consegue se esvaziar no colo. E você tem um monte de sintomas estomacais. O que você vai tratar? O estômago ou você vai liberar o colo? É o trânsito, né? Aqui que você falou. Eu achei aquilo fantástico. Claro. Então, tem prioridade. Olha, desde que eu estou ensinando, faz muitos anos que eu ensino para médicos de todo o Brasil, né? Eu acho que só faz 7 ou 8 anos que estou ensinando por aí. E muitos colegas estão pedindo para mim protocolos. Eu falei, eu não trabalho com protocolo, mas eu estou batendo um pouco de frente. Então, com experiência, dá para extrair alguns protocolos. O que você faz no início com uma disbiose? Qualquer tipo de disbiose? 2 prioridades. Os hipercrescimento bacteriano e as hipomotilidades. Você foca nisso. Você diagnostica isso e trabalha nisso. E seu paciente melhora de 70% a 80%. E depois se procura o que resiste. Né? Tem muitas técnicas, estratégias, né? Que são a estratégia do bem, não a estratégia do mal. Né? Mas a estratégia é muito importante em medicina, para testar, em vez de fazer um monte de exames, para testar uma função com grande precisão, né? Na edição, com 100% de confiabilidade. Para os colegas médicos que não conhecem o brief test, na edição eu vou colocar o brief test aqui
numa janelinha. Aí vocês vão poder visualizar, né? Porque ele está falando como é que é essa análise dos gases. Você está com o aparelho aí? Não, né, Jama? Aqui do lado, não. Não. Tá. Pode buscar. Então, eu vou colocar uma edição. Para vocês verem o que é o Brief Test. E eu não tenho ainda o aparelho, porque eu segui as orientações do meu tutor, que eu estou ainda no nível 1. Eu estou aprendendo a técnica, familiarizando com os produtos, e o aparelho eu vou adquirir daqui uns dias. Mas por enquanto eu estou... Mas os resultados são muito bons mesmo sem o Brief Test. Mas é isso que conta, é mais importante isso. Eu estou impressionado com todos aqueles produtos. Né? E aí nós temos uma dinâmica. Na parte da manhã, na sexta-feira, você vai fazer essa introdução de como que é a dinâmica que cola a pele no intestino. Estou falando, está ficando muito perto da fisiopatologia digestiva. Na parte da mas tarde. eu explico isso de uma maneira funcional, holística, sistêmica. Eu prefiro essa palavra sistêmica, né? Sistêmica, né? Por que sistêmica? Porque nada é separado. Nenhum órgão, nenhuma função, nada funciona de uma maneira separada. Né? É um ecossistema. Então a gente raciocina ecossistema. Né? Na parte da tarde você fala das bactérias. Sistêmica, né? E a partir daí, o tratamento ele é sistêmico, pluridisciplinar. Mas eu não gosto de receitar muitas coisas. Normalmente eu trabalho com 3 coisas, né? Porque eu gosto de aderência ao tratamento. E se o paciente tem dificuldade, ele sabe que eu não vou dar bronca, estou disponível, ajuda. Né? Mas é isso. Então, o dia inteiro, né? Sexta-feira é mais dia teórica. Eu apresento o conceito, porque conhecimento do conceito você vai poder raciocinar em cima dele. Né? Domingo de manhã, nós vamos escolher, não domingo, é sábado de manhã. Sábado pela manhã. Sexta, no final do dia, nós vamos escolher algumas participantes do curso que têm interesse em ser, vamos dizer, cobaia, né? que quer fazer o breast test. Nós vamos fazer breast test de vários participantes e nós vamos fazer a prática, que é como se fosse paciente, né? Tratando o colega aqui na sala. Eu escolho muitas vezes desbiose de colegas, de alunos que estão na sala, que são desbioses que são difíceis, que têm pouca chance de ser tratado de uma maneira muito interessante pelas abordagens convencionais, né? Os problemas que são funcionais crônicas, não é grave o suficiente para passar na faca, né? Mas eu sei que isso vai dar pepina na frente, que são difíceis de... Então, é com isso que a gente aprende, né? Aprende na prática ali, fazendo o questionário dos próprios colegas e o brief test dos colegas. Você sai do curso, colega médico, aprendendo a técnica dominada, e aí você vai desenvolver a sua experiência. Mas o curso ele é suficiente para te colocar apto a usar essas técnicas de tratamento de desbiose, do leak gut, das questões intestinais e suas repercussões sistêmicas, e usar os produtos que tem uma dinâmica completamente diferente do tudo que a gente aprende na faculdade. Então você tem que mudar o seu paradigma do tratamento do intestino. Tudo que você não conseguiu resultado com as técnicas que você aprendeu até hoje, você pode ter certeza, o Jean-Marc vai trazer uma outra visão e uma outra maneira de abordar essa técnica intestinal, essas bactérias ruins. O Jean-Marc é contra as bactérias ruins, não é? Como é que é, Jean-Marc? Você luta contra elas. Contra as bactérias? Ruins. Ruins. Bom, poxa, eu posso dizer algumas coisas, né?
que Metchnikoff era o braço direito de Pasteur em 1917. Ele teve a ideia de colocar bactéria em cima de bactéria, os probióticos. Não se chamava nem probiótico na época, né? Mas do jeito que estava na época, não tinha desbiose que a gente tem hoje. Ele utilizava o bacilo bulgar, que não era boa, poderia ser interessante, né? O problema é que a gente ficamos presos nessas ideias de botar bactéria em cima de hipercrescimento bacteriano até hoje. Então, faz quanto tempo que a gente estamos num completo empirismo? Faz 117 anos. Por favor. Meu paciente tem desbiose? Pelo quadro clínico, eu acho que ele tem. Eu já passo um bolo de probiótico. Gente, eu fiz errado a vida inteira. Não é que você fez errado, mas você avaliou os resultados disso. E não são os profissionais que criticam, são os pacientes que falam, eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz isso, também não deu certo. Foi tal com tal profissional, ele fez outras coisas, ele também não deu certo. Mas sempre tem um probiótico, sempre tem uma coisa simples, né? A gente precisa fazer avançar esse conhecimento nessa área, gente. Eu participei bastante de congresso. Não tem congresso que não tem pelo menos 1, 2, 3 palestras sobre microbiota. Eu me permite de falar uma coisa. Hoje, esse assunto é batido. Ele é muito batido. Ele é batido por quê? Ele é batido quando você começa a palestra falando da disbiose. Do efeito da disbiose sobre o ecossistema digestivo é o efeito das perturbações do ecossistema digestivo sobre o resto do organismo, gerando doenças. Eu chamo isso do como. Como. Não do como, desculpa. O quê? O que tem? A gente acumula uma quantidade de conhecimento frontadão, beleza, por que não? Esse jeito de conscientização, o quê? É interessante. Só que hoje, realmente, a gente precisa do como. Como você resolve isso? E o como, você tem que abrir essa caixa de Pandora que se chama desbiose. Você tem que entender a desbiose, você tem que diagnosticar com precisão uma desbiose, adotar um raciocínio sistêmico. Não tem outra saída, é um ecossistema. Então, gente, eu fiz mestrado em tecnologia de alimentos. Minha dissertação foi sobre pré-biótico, eu estudei pró e pré-biótico. Estudei muito esse assunto, mas eu vou falar para vocês, quem me fez compreender foi Jean-Marc. Eu fiquei 2 anos no mestrado, estudando esse assunto, entendi um pouco, mas a maneira como ele traz da metodologia do início e vai fazendo a gente caminhar nessa estrada das desbioses, de entender essa dinâmica, foi o Jean-Marc. Então, assim, é uma imersão de 2 dias num mundo que vai te clarear essa caixa de Pandora, como ele disse. Porque pouca gente sabe e quase ninguém ensina e sabe ensinar. Então, nós estamos com uma oportunidade única. Obrigado, Jean-Marc, por você ter aceitado esse convite, né? E dia 21 de junho, o Jean-Marc vai estar conosco em Belo Horizonte. Abrindo a caixa de Pandora, a gente começa a tratar do estômago para baixo ou de baixo para cima. Tá certo. Me fala, como é que você inicia o tratamento quando o paciente apresenta várias queixas intestinais e aí você identifica que ele tem um problema no intestino grosso, ele tem um problema no intestino delgado e ele tem um problema no estômago. Por onde a gente começa esse tratamento? Bom, aí, como eu falei, eu procuro 2 primeiras coisas principais. Tem hipercrescimento bacteriano? Para a clínica já dá para ter uma boa noção, né? Com esse teste você tem a confirmação. O SIBO.
exatamente, um SIBO, né? Mas ele pode ser cólico, né? Aí você fabrica metano, né? É muito importante saber disso, porque quando você enche o colo de metano, quando você tem um SIBO, você pode ter 30, 40, 50, 100 ppm de hidrogênio. Quando é metano, você vai a 30 mil ppm. 20, 30 mil ppm. E o metano é um gás que inibe a tonicidade muscular liso do colo e te gera uma prisão de ventre. Você aplica tudo que você aprende em faculdade e dá resultado batata, porque você não retira o metano. E, na verdade, eu não retiro o metano, eu retiro a bactéria produtora de metano. E restaura o equilíbrio da microbiota, proporcionando com vantagem competitiva das nossas boas bactérias sobre as patógenas. Elas recuperam seu controle. Né? E tudo isso é muito, muito importante. Então, eu procuro as hipomotilidades. No caso, se me fala agora, cólon, delgado e estômago, né? Pode ser uma disbiose grave, com até problemas orgânicos, né? Mas pode ser simplesmente uma importante hipomotilidade do colo. Né? Então, no início, e como eu estou muito estratégica, né? Eu literalmente desenvolvo uma capacidade de desenvolver estratégia. Quando o paciente, você vê se o paciente é muito debilitado ou não é tanto assim, né? Não precisa de muito para ter adesão, para ter uma noção, já a anamnese, tudo já dá um direcionamento interessante. A maioria das vezes, eu não começo para tratar o estômago. Porque quando eu começo para hipomotilidade digestiva, 90% dos meus pacientes melhoram quase totalmente dos sintomas estomacais. Então, eu preciso entender, tem um problema que é realmente do estômago, ou o estômago está sofrendo da hipomotilidade delgada e colo. Eu preciso saber isso. O estômago é vítima. No curso, né? Mas, exatamente. Então, hipomotilidade, ou resolve as hipomotilidades e os hipercrescimentos juntos. A partir daí, você desinflama a mucosa. A partir daí, você pode trabalhar para melhorar a capacidade de assimilação nutricional, a tolerância oral, se restaura o metabolismo, a função hepática, o fígado pode ser inflamado, esteatose hepática de grau 2 é um fígado inflamado. Né? Você pode estar com uma insuficiência pancreática, às vezes testa o pâncreas. Muitos exames não são. Muitos exames pode acusar uma insuficiência hepática, mas quando não acusa, não é garantido que o paciente não tem. Então, eu prefiro testar. Tem muitas coisas que a gente faz um teste muito simples, que custa nada, e que é 100% confiável. Eu ensino isso também a fazer. É interessante, viu? Eu acabei de terminar. Não entendi. O teste do gergelim? É uma dele. Da hipomotilidade. Para confirmar. É muito útil aquele teste. O tempo do trânsito, que é poucos anos. Né? E você toma uma colher de chá ou dois de gergelim hoje, né? E você vai observar nas fezes quando que vai começar a sair e quando ele para de aparecer nas fezes. Antes de ontem, teve uma paciente, ela falou, prisão de ventre eu não tenho. Eu tenho fez diarreia, um pouco de diarreia e tudo, não tem. Mas ela estava cheia de acetato de metila. Né? Fiz o breast test, falei, hipomotilidade tem, que está atrapalhando o estômago. Né? Ela é jovem, falei, eu duvido que seja estômago, né? Nada grave, mas sintoma. Arroto, náuseas, né? Um pouco de azia, vários sintomas assim, bem crônicos, né? Bem desagradável. Aí, eu falei para ela, teste gergelim. Ela fez o teste gergelim. A maioria dos pacientes que respondem, faz um teste de gergelim, mesmo com diarreia, fez mal formado todos os dias, você pode estar com 3 a 4 dias de atraso de eliminação. Você eliminou o que você comeu há 3, 4 dias, 5 dias atrás. Imagina. Todos os dias eliminam, né? Mas tem um atraso. Quando você resolve isso, os sintomas estomacais somem. Essa é a abordagem sistêmica. Se você não tem essa abordagem sistêmica, você é sintomático.
problemas de estômago, eu vou aniquilar os seus problemas sem estômago. Então, toma omeprazol. Isso também Nossa. inventar novas coisas para trabalhar desse jeito. Já temos caminho para sintoma. Gente, eu não sou radical, eu sou contra nada. Você tem uma reunião importante hoje, você está morrendo de dor de estômago, e você vai ficar em casa, você vai perder uma oportunidade, talvez. Toma essa merda, meu nome é omeprazol. Por que não? Não é tratamento, mas vai te aliviar. Eu não sou contra aliviar o sofrimento. Eu sempre digo isso. Só que depois que você não está mais na emergência, vamos trabalhar de verdade, vamos tratar de verdade isso. Então, se o gastro funciona, tem capacidade de funcionar desse jeito, nossa, ele vai se destacar na cidade dele, eu te digo. Com certeza. Eu recebo. Colega ginecologista, preste atenção. Como ginecologista, que sou há 32 anos, além de nutrólogo, principalmente depois da pandemia, eu comecei a ter um problema muito grave nos meus pacientes, que é candidíase crônica de repetição. E o paciente chegava em mim, depois de ter rodado 10 ginecologistas aqui em Belo Horizonte, e todos eles com aqueles tratamentos clássicos, e a paciente apresentando candidíase crônica de repetição. Isto é um problema que interfere com o casamento da pessoa, interfere com o humor dela. E eu fui conseguir solução com os tratamentos do Jamarc, com o tratamento da Cifo. Fala um pouco para a gente por que eu consegui a solução tratando o intestino e eu consegui a solução da candidíase crônica de repetição. É simples, né? Você tem que conhecer um pouco os fungos. Os fungos são necessários, eles fazem parte da microbiota, eles fazem uma degradação final, né, de muitas, vamos dizer, chamados de detrito, né? São fungos e são saprófilos, só que se você mexe com o pH do delgado, você está criando um terreno favorável para o desenvolvimento desfreado de fungo. E qual é esse mecanismo? O que acidifica o delgado? São 3 mecanismos. Quantidade da bile, mas a maioria das vezes já começa com uma estase gástrica. Uma estase gástrica é um bolo estomacal que permanece no estômago mais de 3 horas. Essa é a definição da estase gástrica. Aí as bactérias ali presentes, tem pouco, né? Mas elas têm tempo de fazer o bolo estomacal fermentar. O estômago é ácido, essa fermentação, ela é acética. É um tipo de vinagre, vai se produzir aqui o acetato de metilo. É pouco conhecido, mas eu encontrei publicação na ARMED que fala do marcador acetato de metilo, que é um marcador da capacidade do esvaziamento gástrico, né? Extremamente interessante. É publicado, né? Tem pouca publicação, tem que procurar um pouco, mas não tem isso, não consigo passo tudo. Mas e o que é o acetato de metilo? É um ácido. É um ácido mais fraco que o ácido clorídrico. Não temos dificuldade nenhuma a tamponar, a neutralizar o ácido clorídrico na hora que o estômago se esvazia. O estômago se esvazia por onda, por fases. Né? Então, não temos substância tampão para neutralizar o acetato de metilo. É um ácido, é um vinagre. E tem gente que tem 0,5, 2, 2, 3, 5 ppm. Já acidifica. Mas muitos pacientes têm 25, 30, 35, 40 ppm de acetato de metilo. Meu paciente mais grave tem mais de 200 ppm de acetato de metilo. Como se fabrica acetato de metilo? É 24 horas por 24. Então, imagina o intestino dessas pessoas. Imagina a nível de assimilação com um delgado que vai se cobrir de um biofilme fúngica
que é constituído de acetinobactéria e candida. A mucosa inflama, a assimilação é extremamente perturbada, né? E nenhum antifúngico consegue tirar isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar esses produtores da SIDA. Os mecanismos, trabalhar sobre os mecanismos que faz o terreno do fungo. Você não vai atacar um fungo que está no terreno extremamente propício e que está bombando de força aí, né? Você vai fechar a torneira da acidez. Então, se diagnostica estase gástrica, o motivo, o porquê da estase gástrica. O fígado, ele pode estar em situação de sofrimento. E, no caso, o fígado pode estar gerando uma bila que é, como a gente chama? Que é oxidada, né? Com precipitação dos minerais na vesícula. Essa bila tem uma qualidade muito alterada. Sua capacidade de tampão diminui. A gente precisa da bila em qualidade, em quantidade suficiente para ajudar a tamponar o bolo estomacal. E quando o delgado está acidificado, o pâncreas recebe, por feedback, uma ordem de fabricar muito mais bicarbonato. Isso pode gerar um sofrimento pancreático por seu excesso de solicitação. Então, esses mecanismos, a gente tem que começar a trabalhar a desbiose. Tem outras coisas. Eu estou terminando um segundo artigo sobre parasitas, onde que eu enfatizo um aspecto que é pouquíssimo falar, mas que eu estudado, mas eu não sei por que a gente não fala essas coisas, porque eu descobri isso há muito tempo. O micro-organismo dentro do ecossistema não funciona sozinho. Ele precisa dos outros. E parasita colabora com vírus, com bactérias, com fungo. Eles precisam um do outro para a sobrevivência até. E tem certas bactérias, um parasita, que precisam comer o colega para sobreviver, né? Então, tem alguns micro-organismos que conseguem consumir o alimento diretamente, né, presente, mas outros precisam comer os micro-organismos aí presentes. Então, essa colaboração de sobrevivência tem muito tipo de interatividade entre os micro-organismos. Mas um dela, essa colaboração de sobrevivência, eu quebro essa colaboração. Então, eu não começo para matar fungo. Um fungo que está com todo o ambiente favorável para ele crescer, que está com toda a força, que está em plena saúde. Eu não ataco um fungo nessa situação. Eu preparo o terreno, cortando a acidez, trabalhando na desbiose. Primeiro, a gente resolve a desbiose do paciente. Aí nós vamos trabalhar no fungo no final. Estratégia. Quando você faz isso, o fungo também pode ser resistente, né? Quando você faz isso, você vai começar a atacar com um produto específico, fungo e potente. Você vai atacar um fungo enfraquecido, que não está mais num ambiente favorável. Essa é a estratégia. É muito mais interessante que de falar fungo antifúngico. Não, beleza. Beleza, eu respeito. Mas eu prefiro uma estratégia um pouco mais fina. Né? Mesma coisa com parasita. Mesma coisa. Eu estou terminando o artigo sobre parasita, quase terminei ontem à noite. Eu vou começar a publicar, passar no grupo, né, dos alunos, no grupo WhatsApp, né, de mentoria. Cada aluno pode participar à vontade, perguntar, apresentar casos. Eu vou apresentar esse material já segunda-feira. Essa é outra questão. Colega médico, dia 21 de junho, nós vamos ter o Jean-Marc em Belo Horizonte, trazendo todo esse conhecimento sobre o intestino, o tratamento das síndromes intestinais, do SIBO, do SIFO. Você vai aprender tudo isso, inclusive as questões do biosteste. Outra coisa é o seguinte, após o curso, ele acabou de falar aí, a gente mantém um grupo de WhatsApp, é um grupo de mentoria, onde
vamos nos interagindo e o Jean-Marc vai fazendo essa moderação no grupo e traz para a gente, durante o nosso desenvolvimento, a resolução das nossas dúvidas iniciais. Então ele vai limpando esse caminho que é tão difícil da gente começar. E com o tempo a gente percebe que os colegas vão perguntando menos e só os novos que vão entrando que vão tendo mais dúvidas. E a gente, na hora que você vê, você está dominando aquelas principais questões relacionadas ao tratamento intestinal e você já tem a sua própria vivência. Então o Jean-Marc dá a mão nesse grupo e vai nos conduzindo nesse caminho do intestino aí. Muito obrigado, Jean-Marc, porque são poucas as pessoas que se dedicam, né, e que são dispostas a transferir o conhecimento como você faz conosco, tá? Então não perca essa oportunidade, entendeu? Uma coisa que você estava falando que tem me preocupado, existe um remedinho, está muito famoso, as injeçõezinhas para emagrecer. E essas injeçõezinhas para emagrecer, elas criam um atraso no esvaziamento do gástrico e no esvaziamento intestinal. E o que eu tenho percebido é uma grande piora dos pacientes do ponto de vista sistêmico, como você mesmo diz, após o uso. Você já percebeu isso? Tem alguma relação isso que eu estou falando? Sim, claro, claro. Bom, existem muitas técnicas que são feitas para ter resultados rápidos, né, que proporcionam vantagem de um lado e gerando desinconveniente do outro lado. Essa é que mais existe isso, né? Hoje no curso, domingo à tarde, a gente tem uma horinha sobrando. Eu gosto muito de entrar eu falo da obesidade, porque quando se trata do microbiota, você faz um trabalho maravilhoso na obesidade, né? A relação entre a composição da microbiota e sobrepeso, que é evidente. Então, eu gosto muito nos cursos de dar uma orientação. Eu uso uma técnica que tem mais de 30 anos que eu uso, que eu gero uma dieta cetogênica, sem carne, sem gordura. É muito interessante, eu apresente isso, né? É outro tipo de dieta cetogênica, muito fácil de estabilizar depois. Enfim, são vários aspectos que são extremamente interessantes para vocês terem mais ferramentas terapêuticas para ajudar os pacientes de hoje. Por que a gente desenvolve todas essas técnicas, esses meios diferentes de tratar? Porque pacientes do mundo inteiro que têm doenças crônicas, funcionais ou mesmo lesionais, estão à procura de um profissional que é capaz de procurar a causa da causa e da causa raiz e de melhorar a homeostase. Ele não tem essas palavras, mas de melhorar realmente, não artificialmente e sintomaticamente um quadro clínico, mas melhorar lá das funções fundamentais dele, melhorando a homeostasia. E quando você trabalha na microbiota, você está trabalhando na parte mais importante para conseguir resultados terapêuticos que são muito fora das estatísticas quando você começa pela microbiota. A resposta terapêutica para trabalhar em cima de uma doença mais específica é muito maior. Então, é um primeiro passo essa microbiota, mas ela muda tudo. Muda tudo. Muda a saciedade. Eu trato a obesidade há 25 anos e a minha abordagem mudou muito depois dessa aula que eu tive com o Jean-Marc. Essa abordagem que ele tem no final do curso, no último dia, na última tarde, sobre o tratamento de obesidade. É óbvio que a obesidade é uma doença complexa,
é uma doença crônica evolutiva, não tem cura, mas quando você trata as bases, principalmente o intestino, essa flora intestinal, você consegue resultados mais sólidos, a mais a longo prazo, né? Você muda realmente a vida do seu paciente. Então, colega endócrino, nutrólogo, todos que trabalham com obesidade, vocês não podem perder essa oportunidade de ver essas técnicas do Jamark em junho, dia 21. Faça a inscrição, que são só 20 vagas, né? Então fica aí essa dica. Eu nem tinha lembrado dessa parte importante do curso, né? Então o curso ele não só aborda as questões intestinais, mas também ele traz soluções para coisas extremamente complexas, como infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, infecções de vias aéreas de repetição. Tudo que aquele leaky gut, que aquele intestino inflamado leva, a gente consegue solução com essa técnica e o uso dos produtos com óleos essenciais e os bifidobactérias e toda essa abordagem que o Jamark traz para a gente. Tem algum caso interessante que você pode trazer para a gente da sua prática clínica? Hoje você atende em Indaiatuba, né? Os seus pacientes. Jarinu, interior de São Paulo. É Janiru. Jarinu, em Jarinu, exatamente, entre Campinas e São Paulo, a 65, 70 quilômetros de São Paulo. Gente, eu recebo paciente de todo o Brasil e de fora, principalmente Portugal. Eu tenho idade. Eu estou motivado para passar conhecimento. Que com o tempo vocês vão ver, todo mundo vai envelhecer, vocês vão armazenar uma quantidade de experiência, de ciência com consciência, e de experiência. Então é isso que me motiva de passar. E quando um paciente me liga lá de Brasília, não sei aonde, primeira coisa, eu procuro se tem um aluno lá, porque o cara vem de avião, de carro, paga hotel, comida, consulta, tudo. Pessoas são desesperadas, né, para encontrar soluções. Então, eu indico, mas se eu recebo paciente de todo o Brasil, que tem problema, né, porque tem médico em todo o Brasil, e a gente precisa saber lidar com isso. Resolver o intestino abre portas fantásticas, né, para tratar doenças mais específicas, né? Então, é uma primeira batalha a ser vencida. Não é só um jeito de mexer com as bactérias, é bobo, né? É insuficiente. Né? Mas vencer essa primeira batalha abre portas fantásticas. Né? É isso. Gente, nós já estamos com 1 hora, passou muito rápido, né? E fica aqui mais uma vez o convite. Jamark já fez o compromisso conosco, dia 21, então, de junho. Nós estaremos aqui. Uma semana antes é o Congresso de Ortomolecular em São Paulo, não é? Vai ser uma semana ou 2 semanas antes, não é? No início de junho, o Congresso de São Paulo, sim. O Congresso de São Paulo. E aí, no final de junho, nós teremos esse curso aqui em Belo Horizonte. Então não perca essa oportunidade, porque são poucas vagas e vocês realmente vão ter acesso a um conhecimento muito diferenciado. E é o que o Jamark falou, a idade traz para a gente, né? Eu não tenho a idade dele, mas eu já tenho 32 anos de formado, essa experiência que poucos estão dispostos a passar. Então, o que a gente vê na internet são grandes profissionais de cursos que ganham dinheiro dando curso, mas eles não têm a experiência clínica. Eles passam exatamente o que está na literatura. O que o Jamark passa é uma junção de experiência com conhecimento. Então, por isso que eu insisto com vocês, não percam essa oportunidade de ver o Jamark aqui em Belo Horizonte, dia 21 de junho. Jamark, muito obrigado. Algumas palavras finais? Vamos tratar
os intestinos dos nossos colegas, amigos e compatriotas brasileiros, né? Eles precisam. Eles Eles precisam, precisam. né, Gilmar? O Eles Gilmar, que precisam. ele faz nos cursos, ele conta vários casos clínicos e das várias regiões do Brasil e as coisas impressionantes que ele encontra em termos de níveis de gases intestinais no brief test em pacientes, né, que têm essas desbioses. O Brasil tem bastante paciente com desbiose, não é, Gilmar? Sim. A segunda coisa, tem mais uma coisa muito importante. Gente, vamos sair do empirismo quando a gente fala de desbiose. Vamos falar ecossistema digestivo. A gente controla o que a gente mede na ponta da lápis. Em medicina, diagnosticar é fundamental. E vamos se afastar do empirismo atual. Vale a pena. É para o benefício dos nossos pacientes. Todo mundo tem clientela, ninguém está morrendo de fome para o profissional. Os pacientes estão sofrendo. É isso. É isso. Bom, obrigado, Jean-Marc. Foi um prazer ter aqui. Então, até dia 21, mas a gente vai se falando até lá. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Abraço para você também. Tá. Para você também. Obrigado, Sérgio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.